Se você está aqui nesse vídeo, você é uma pessoa que fica se perguntando como desenvolver melhor, como desenvolver mais rápido dentro do terreiro, não é? Você quer saber como melhorar o seu trabalho dentro do terreiro? Você quer aprender mais sobre a espiritualidade? Então calma que hoje eu vou te ajudar. Fala, povo da Macumba, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, eu sou médium de Umbanda e nesse vídeo eu vou te explicar a melhor forma para você aprender tudo o que você precisa para desenvolver a sua espiritualidade da maneira mais rápida dentro do terreiro. E isso sem precisar se afundar em um monte de livro e curso para entender a religião. E aí, eu acho que você achou esse assunto bem interessante, não é? Então, antes da gente seguir pro vídeo, já deixa o like aqui, se inscreve no canal caso você ainda não for inscrito, porque isso é muito importante para o nosso canal crescer, para a gente trazer cada vez mais conteúdos sobre a nossa religião. Combinado? Axé, então, bora pro vídeo. Geralmente as pessoas, quando procuram um terreiro, a primeira intenção das pessoas é incorporar. As pessoas pensam muito na incorporação, quer receber o espírito, quer incorporar, mas ficar muito focado nisso acaba queimando algumas etapas importantes do desenvolvimento mediúnico dentro do terreiro. Quase ninguém entra num terreiro sonhando em ser cambone, querendo ser cambone, querendo cambonar as entidades e às vezes nem sabe o que significa cambonar as entidades. Por isso, cambonar é uma das funções mais raras de encontrar alguém realmente disposto a realizar essa função dentro do terreiro. Então, o que é a cambonagem, gente? A cambonagem, o cambone, é aquela pessoa que auxilia a entidade incorporada, né? Auxilia o trabalho da entidade, anota pedidos, traz elementos, ajuda a entidade no trabalho que a entidade está resolvendo, está realizando. São diversas funções que o cambone pode realizar acompanhando ali o guia espiritual que está incorporado. Muita gente acha que o cambone é só um garçom da entidade, mas é muito além disso. É um trabalho muito sério. O terreiro ele sobrevive sem a curimba, sem diversas outras funções, mas sem a cambonagem não existe o trabalho de atendimento espiritual. Uma dúvida muito comum que as pessoas têm é se o cambone também incorpora espíritos, né? Geralmente nos terreiros, quando a pessoa começa o desenvolvimento mediúnico, ela começa na cambonagem, auxiliando os espíritos. Os médiums, tanto o médium que é de incorporação quanto o médium que não é de incorporação, podem realizar a atividade de cambone. Muitas pessoas com o tempo vão desenvolvendo, vão começando a incorporar e passam de cambone para médium de atendimento. Então o cambone ele tanto pode incorporar espíritos, ter essa mediunidade, quanto pode não ter mediunidade nenhuma ou ter outros tipos de mediunidade. Mas agora vem um segredo que eu preciso te contar. Poucas pessoas sabem que ser cambone, realizar a atividade de cambone, é a maneira mais fácil e mais rápido para você se desenvolver dentro do terreiro. E agora eu vou te explicar o porquê disso. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, falando pegadinho. sério. Não é pegadinha, falando sério. Você paga para fazer isso comigo? Não. E para te explicar isso, primeiro eu preciso te fazer uma pergunta. Você já se perguntou por que um médium decide fazer parte de um terreiro? Por que um médium precisa fazer parte de um terreiro? Muita gente acha que o médium tem que fazer parte do terreiro para incorporar, para desenvolver a mediunidade de incorporação e atender as pessoas. Mas o principal objetivo de você e de mim estar ligado a um terreiro é o nosso desenvolvimento pessoal, é o nosso aprendizado em relação à espiritualidade. Então, para os médiuns iniciantes, apenas incorporar o espírito e atender não traz aprendizado nenhum, porque ele não tem nenhum conhecimento sobre a espiritualidade. Logo, eu vou te mostrar que cambonar é a função que mais vai te trazer conhecimento. E para isso eu vou contar uma historinha para tentar te ajudar a entender essa situação. Imagina comigo que a espiritualidade é um carro, certo? Um carro. E trabalhar incorporado com o espírito é a mesma coisa que dirigir esse carro. Agora eu quero que você pense comigo, quais são os problemas de dirigir um carro
sem passar pela autoescola, sem fazer um curso de formação de condutor numa autoescola. Pensando aqui rapidamente, a gente vai entender que uma pessoa que tenta dirigir e não passa por um curso numa autoescola não vai conhecer as regras do trânsito, ou seja, ela vai estar solta ali no trânsito, dirigindo sem saber qual é o momento certo de virar, que cor quer dizer o sinal, não vai conhecer as regras de trânsito, e aí ela vai estar muito suscetível a cometer erros, cometer infrações, pode até ser presa, pode matar alguém, né? Colocar a vida dela em risco, a vida de outras pessoas em risco. Então, começa a perceber a gravidade de se colocar numa situação sem a devida instrução, sem o devido conhecimento sobre aquele ambiente. Da mesma forma, um médium que do nada incorpora e já vai atender sem a devida formação, não vai conhecer as regras daquele trabalho, vai colocar a saúde dele, a vida dele em risco, a saúde do consulente, a vida do consulente em risco, vai cometer erros, vai se frustrar, e a lida com a espiritualidade é algo muito sério pra gente ficar negligenciando dessa maneira. Então, voltando na nossa historinha, gente, ali na autoescola, quando você tá lá aprendendo a dirigir, você tem a ajuda do instrutor que tá te ensinando tudo, como é que você tem que fazer, qual é a melhor forma de fazer, como que você dirige melhor o carro. Ele te explica como que um carro funciona para você ficar mais seguro, mais confortável, para você lá na frente se tornar um bom motorista e não causar problemas nem para você e nem para a sociedade. O instrutor que te acompanha ali na autoescola é o especialista em dirigir. Então, voltando na nossa analogia, se a espiritualidade é um carro e trabalhar incorporado é a mesma coisa que dirigir o carro, o especialista em dirigir é o espírito, é o seu guia ou os guias que estão incorporados no terreiro. E você pode passar por essa autoescola com eles através da cambonagem, porque aí eles são especialistas e eles vão poder te explicar como funciona, como não funciona, qual é a regra, qual o melhor caminho para você seguir, para lá na frente você se tornar um bom motorista, ou seja, um bom médium que vai ter uma boa incorporação e um bom trabalho mediúnico. Se você segue as instruções do especialista, você vai desenvolver muito mais rápido do que você ficar tropeçando sozinho, sem conhecer as regras do trânsito. Então, minha gente, aproveita a cambonagem, aproveita a oportunidade de cambonar, sem medo de fazer perguntas. Aproveita que você tem ali a oportunidade de cambonar um espírito. Pergunta, espírito, o que é esse trabalho que você está fazendo? Claro, sem atrapalhar o trabalho do espírito, né? Espera o momento certo e pergunta. O que foi esse trabalho? O senhor pode me explicar? Pode me ensinar? Posso acompanhar o trabalho? Se você puder ir me instruindo, me ensinando, eu tenho certeza que os espíritos não vão negar essa instrução para vocês. Os espíritos gostam das pessoas que perguntam e eles gostam de ensinar, mas eles querem que a gente dê o passo de perguntar, que a gente dê o passo de ir atrás desse conhecimento. Então aproveita essa oportunidade. Quando você está ali aproveitando essa oportunidade, você está bebendo direto da fonte, direto do espírito, né? Quem é a melhor pessoa para te ensinar sobre espiritualidade que um espírito? O espírito vai ter conhecimento que livros não vão te passar, que cursos não vão te passar. Por isso que todo mundo que me pergunta, eu falo, o melhor lugar para aprender sobre a espiritualidade, sobre a Umbanda, sobre a religião, é da boca do próprio espírito. E através da cambonagem você tem acesso ilimitado a essa fonte de conhecimento. Inclusive, gente, o cambone ali auxiliando a entidade, ele tem acesso a detalhes do trabalho daquele espírito que nem o médium que incorpora aquele espírito tem. Que o médium muitas vezes ele não tem muita noção do que está acontecendo ali naquele trabalho, e o cambone, muito perto ali do espírito, sabe todos os detalhes da forma como o espírito trabalha, do tipo de trabalho que o espírito desenvolve, do tipo de área que o espírito melhor atua, dos elementos que o espírito usa. Então o cambone tem muito mais acesso e muito mais detalhes a esses tipos de trabalho, mais até do que o médium que recebe esse espírito. E pensando aí em toda essa trajetória de aprendizado, gente, tem duas frases que geralmente a gente escuta nos terreiros que eu gosto muito e eu acho importante também compartilhar com vocês para vocês refletirem sobre elas. Só pode se levantar para ensinar quem já se sentou para aprender, e para ser um bom pai
primeiro precisa ser um bom filho. Se você refletir sobre essas duas frases e aplicar elas na sua vida de terreiro, tenho certeza que seu desenvolvimento vai andar muito mais rápido, com muito menos sofrimento, e lá na frente você vai ser um médium muito bom e muito bem preparado. Só que os espíritos também não vão passar tudo de mão beijada para você, né? Então, para você conseguir aí esse acesso aos espíritos, é importante que você mostre dedicação no seu terreiro, mostre que você tem dedicação ao compromisso espiritual que você próprio fez, que os teus próprios guias te colocaram. Você precisa entender que quanto mais você caminhar em direção à espiritualidade, mais a espiritualidade vai caminhar em direção a você. Você vai dar um passinho em direção à espiritualidade, aí a espiritualidade vê que você está caminhando em direção a ela e dá outro passo em direção a você, te trazendo esse conhecimento, esse aprendizado. Mas primeiro precisa partir de você essa dedicação, esse compromisso e essa vontade. Se você aplicar tudo que eu estou falando para você, tenho certeza que daqui alguns anos, 1 ano ou 2, ou até alguns meses, você vai me agradecer por ter te dado esse conselho. E lá no futuro, se você é médium de incorporação e em algum momento você se tornar um médium de consulta, você vai sentir falta da cambonagem. Você vai sentir falta daquele período que você podia estar ali sem ter a responsabilidade do atendimento, só aprendendo com os espíritos, eles te ensinando, te mostrando todos os trabalhos, te mostrando os detalhes de cada trabalho. Posso te afirmar que você vai sentir falta de tudo isso. Então, essa sua pressa lá na frente, ela não vai fazer sentido nenhum. Gente, o caminho de desenvolvimento dentro do terreiro não é fácil. Como eu acabei de falar, depois do seu processo de cambonagem, pode começar o seu processo de incorporação para se tornar um médium de consulta. Então, por isso, talvez você esteja se perguntando agora, tá bom, vou seguir seus conselhos, depois que eu aprender tudo que eu preciso aí com os espíritos, como que eu me torno então um médium de consulta? Se você tá com essa dúvida, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo que eu já gravei, que te explica tudo que você precisa saber para se tornar um médium do zero a médium de consulta. Tenho certeza que esse vídeo vai ser um bom complemento para te ajudar aí na sua jornada como médium de Umbanda. Combinado? Para você que ficou aqui até o final do vídeo, meu muito obrigado, meu saravá, meu axé. Tamo junto, pessoal. Até mais.